Vocês viram aquele cara, Mike Leão, que gravou um objeto voador não identificado lá na chácara dele? Inclusive gravou sons estranhos, parece aquelas falas esquisitas, e inclusive estavam fazendo associação com aquele novo filme do Steven Spielberg. Inclusive ele gravou o OVNI passando por cima da casa dele. E ele fez tudo isso ao vivo pelos stories das redes sociais. Eu não sei se vocês viram, mas lá no SBT ele apareceu agora lá no programa Domingo Legal. E ele contou uma história que me deixou muito curioso, porque aconteceu comigo a mesma coisa. Acabei de assistir lá o programa e vim aqui gravar esse vídeo para contar para vocês algo que aconteceu, que ele contou lá no programa e que vem acontecendo comigo durante essa semana. Pois é, eu não sei se você sabe, meu nome é Reinaldo Garcia, eu sou mais conhecido como o Rei das Dívidas. O meu canal aqui, o meu perfil é para ajudar todos os brasileiros a saírem das dívidas, inclusive esse faz parte do meu propósito, ajudar todos os brasileiros a saírem das dívidas. E o jovem lá, Mike Leão, ele falou algo que me chamou muita atenção. E foi algo que eu me identifiquei muito próximo do que aconteceu comigo recentemente. Ele disse que após as aparições, após as gravações e as publicações daqueles vídeos do objeto voador não identificado, ele começou a receber perseguições, ele começou a receber pessoas indo na casa dele, ele começou a se sentir perseguido, pessoas começaram a ameaçar ele, pessoas começaram a xingar ele, falaram um monte de baboseiras nas redes sociais dele. E eu fiquei bastante chocado com isso me deixou muito triste, porque, tipo assim, por mais que ele esteja mentindo sobre o OVNI ou sobre toda essa situação, o que leva a pessoa a xingar a outra, a ofender e até ameaçar de morte? Né? A pessoa poderia até se beneficiar disso, desse acontecimento, sei lá, talvez fazer a propaganda da sua empresa, como que vem acontecendo, ele vem fazendo propagandas da Magazine Luiza, mas a galera da região ali da onde ele mora poderia até se aproveitar disso, né? De alguma forma, seja, que pelo menos seja honesta, né? E isso vem acontecendo muito comigo essa semana. Essa semana eu fiz uma publicação de um vídeo aqui nas redes sociais e o vídeo chamava "O Bolsonaro criou o Pix". Pois é, essa frase ela causou uma cegueira emocional. Eu não sei se vocês sabem, mas existe algo chamado na filosofia e na neurociência que chama-se cegueira emocional. Na filosofia, antigamente, eles já acreditavam que existia algo relacionado a isso, mas a neurociência, a partir de 1990, começou a estudar mais a fundo e percebeu sim que existe uma cegueira emocional. E o que é uma cegueira emocional? Aquele momento que eu falei, o Bolsonaro criou o Pix, as pessoas esqueceram todo o resto que eu tinha falado lá naquele vídeo. Aquele vídeo estava escrito assim, o Bolsonaro criou o Pix e é por isso que você está endividado. Mas a galera ouviu aquela frase, o Bolsonaro criou o Pix e acabou. Porque a partir daquele momento ela não conseguiu enxergar mais nada do que estava se falando naquele vídeo. E começou a me atacar, a me ofender, a me xingar, a denunciar as minhas redes sociais, a me perseguir e mandar mensagem no direct e ameaçando. E eu fiquei pasmo com o que estava acontecendo. Eu falei, galera, mas eu não falei que o Bolsonaro criou o Pix. Eu falei que o Bolsonaro criou o Pix e por isso que as pessoas estão mais endividadas. E por que eu falei isso? Isso é verdade? O Bolsonaro criou o Pix e deixou as pessoas mais endividadas? Não. É por causa desses livros aqui que eu venho trazer para vocês. Olha aqui. A Psicologia Financeira, esse livro aqui fala sobre economia comportamental. Inclusive esse livro aqui ganhou vários prêmios. Você já deve ter ouvido falar sobre ele. Ele fala sobre quando o dinheiro ele não é visto, ele não é um dinheiro que não é físico. É um dinheiro digital, dinheiro digitalizado. E dinheiro digitalizado, gente, não é Pix. Desde cartão de crédito, quando passava o cartão de crédito, aquela maquininha que fazia assim, ó. Eu não sei se você é dessa idade, mas antigamente pegava o cartão de crédito, colocava numa maquininha assim e fazia assim. E aí tinha um carbono embaixo que passava o carbono e aí você se comprometia a pagar aquele cartão. O cartão de crédito numa época foi assim. Aquele não era dinheiro físico, aquilo já não era dinheiro físico. Ele era um dinheiro digitalizado, vamos dizer assim. E hoje em dia, cartão de crédito, você pega o cartão, aproxima, pega o celular, dá 2 cliques no celular, aproxima e você já faz o pagamento. Então o que acontece? Todo sistema que não tem dinheiro físico, a gente chama de dinheiro digitalizado. E hoje nós temos o Pix. O Pix veio para transformar toda essa realidade. O dinheiro é muito digitalizado agora. Então tem dois problemas nessa situação, que inclusive fala nesse livro.
Outro livro que fala sobre isso, sobre economia comportamental, é como nós agimos com o dinheiro, a psicologia, o que a psicologia diz que nós agimos com o dinheiro, com as nossas finanças. E todos os estudos sobre economia comportamental diz que quando o dinheiro é digitalizado, quando ele não é de papel, as pessoas tendem a gastar mais. Aí nós temos aqui esse livro que foi escrito em 2003. Esse livro já falava sobre isso, inclusive falava outra coisa, muito pior. Quando o dinheiro é digitalizado, as pessoas mais pobres têm menos acesso ao dinheiro. É isso mesmo. Pensa você lá no seu carro e aí vem um pendinte. Ah, me dá uma moedinha. Normalmente você não tem, porque hoje em dia as pessoas não andam mais com dinheiro. É tudo Pix. Essa pessoa, ela deixa de receber lá a moedinha porque a gente não tem mais moedinha. Não é mesmo? Então essas pessoas mais pobres, ela têm menos acesso ao dinheiro quando ele é digitalizado. Isso está escrito em 2003. Pois é. Aí nós temos aqui Dan Ariely, que escreveu esse livro em 2009, escreveu esse livro em 2017, A Verdade sobre a Desonestidade, e escreveu A Psicologia do Dinheiro em 2019. Todos esses livros falam que quando o dinheiro é digitalizado, as pessoas tendem a gastar mais. Então quando você cria um sistema chamado Pix, esse sistema ele ajudou muitas pessoas sim, mas ele veio também para que as pessoas gastassem mais do que elas deveriam gastar. E por que acontece isso? Para sustentar um sistema capitalista que está sobrecarregado. O sistema capitalista ele está tão sobrecarregado, ele está num limiar tão alto que você cria um sistema digitalizado de dinheiro que faz com que a pessoa gaste por impulso. Então isso aqui vai aumentar. O gasto que as pessoas vão ter vai aumentar. E essa produção também vai acompanhar, ela vai aumentar. Percebe o quanto nós estamos num limiar muito alto de consumo e produção? Pois é. E aí quando você cria um sistema de dinheiro digitalizado, ele teoricamente serve para quê? Para que as pessoas consumam mais, para que as pessoas gastem mais. E isso não sou eu que estou falando. Não é o Bolsonaro que falou. Não foi o Lula que falou. Isso são cientistas da economia comportamental, que todos eles aqui falam sobre esse assunto, e não é de agora, é desde 2003. É que a partir do momento que eu falei, o Bolsonaro criou o Pix, todo o restante do vídeo, a própria descrição, a própria legenda do vídeo, a própria leitura que eu estava fazendo no vídeo, explicando, tudo isso que eu estou explicando agora, caiu por água abaixo, as pessoas não conseguiam enxergar. Criou-se uma cegueira emocional e começaram a falar que eu era bolsonarista e começou a me xingar. A galera do Lula começou a me xingar, porque eles não entenderam. Porque se você for ler o texto que eu escrevi, na verdade eu estava falando mal desse sistema que foi criado, que é o Pix. Então se eu estou falando que o Bolsonaro criou o Pix e o Pix não é saudável, ou seja, eu estou falando que o Bolsonaro criou algo que não fosse saudável. Mas a galera do Lula me xingou, me ofendeu, começou até a me ameaçar. Por quê? Porque eles não entenderam. Eles não entenderam nada. E eles não entenderam por dois motivos. Primeiro, que eles têm dificuldade de entender. Segundo, que essa cegueira emocional, quando eu falei Bolsonaro criou o Pix, todo o resto foi blá blá blá, uísque sachê, eles não entenderam nada, eles só ouviram aquela frase, Bolsonaro criou o Pix, e uísque sachê, blá 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 blá. Foi isso que eles escutaram. E aí me xingaram e tudo. E a galera do Bolsonaro também não me xingou, porque eles também não entenderam isso aí, né? Talvez porque não conseguiram entender o que eu estava querendo dizer. Eu estava querendo dizer que realmente aquele sistema não era bom para o brasileiro, porque deixava as pessoas mais endividadas. Mas a galera não me xingou porque talvez eles não me entenderam, né? Não me entenderam. E eles entraram na discussão, ficaram discutindo nos meus vídeos. Não, foi o Bolsonaro que criou, não, foi o Lula que criou, não, foi isso que criou, não, isso é mentira. Quem criou foi o Banco Central e etc. Virou uma brigaiada só. E na verdade o intuito do vídeo era mostrar que existem estudos científicos, estudos científicos que são pontuados nesses livros aqui, que provam que quando o dinheiro é digitalizado, as pessoas tendem a consumir mais, gastar mais por impulsividade, porque ela não tem o dinheiro de papel. Só que todo esse ensinamento caiu por água abaixo a partir do momento que eu falei o Bolsonaro criou o Pix. Pois é. Então, eu entendo que o Mike Leão está sofrendo e eu, sinceramente,
Eu não vejo sentido nenhum dele sofrer ameaças e perseguições e xingamentos só porque ele falou que viu um disco voador, sei lá. Não faz sentido nenhum, mas é algo que eu estou percebendo que a sociedade está desse jeito. A sociedade está desse jeito e não deveria estar desse jeito, né? A sociedade deveria ser mais evoluída, né? Nós estamos no século XXI, quase na metade do século XXI, indo para a metade do século XXI. E as pessoas estão agindo dessa forma, tipo, o cara viu um OVNI e saiu perseguindo, eu falei o Bolsonaro que o Pix saiu perseguindo. E que mundo é esse, gente? Que mundo é esse? Os países mais prósperos, as pessoas são unidas. E não são unidas porque o país é próximo, é ao contrário. O país se tornou próximo porque as pessoas se uniram. E eu não defendo aqui nem Lula nem Bolsonaro, eu falava muito mal do governo Bolsonaro com relação a endividados e falo muito mal do governo do Lula com relação aos endividados, porque os dois governos não contribuíram para os endividados. Pois é, mas as pessoas estão nessa desunião sem sentido nenhum. Então fica essa reflexão aí pra vocês. Eu quero saber o que vocês acham disso. Comenta aqui. E se vocês acham que... Imaginando, sabe? As pessoas do Lula. De verdade, sabe? Esses caras influenciadores que estão lá só pra isso, cara. Imagine o quanto eles recebem de perseguição, ameaça, essas coisas. Sabe? Mas enfim, comenta aqui pra eu saber a sua opinião, tá bom? Valeu!